Olá, que bom mais uma vez estarmos juntos. Este é nosso segundo encontro da nossa trilha, né? Temos sido grandemente abençoados durante todo este dia. Pastor Marinho, que bênção estar aqui contigo, meu irmão. O Senhor é bênção na nossa vida. Louvado seja Deus pelo seu testemunho, tudo que Deus tem feito através dos irmãos, através do MAP, né? Que coisa linda aí na sua igreja local. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta conferência, né? Conferência de igrejas que intencionalmente fazem discípulos. E agora nós vamos falar um pouquinho desse processo discipular na prática. Eu quero mais uma vez dizer a você que esta trilha é a trilha de pastores que estão, eu brinco assim, namorando esse processo discipular, querendo saber mais, querendo se envolver. Então, se você está nesta sala, você está nesta trilha. Às vezes, nesse processo de multiplicação do Zoom, tem hora que a gente cai em algumas salas que não são aquelas que nós gostaríamos de estar. Então, esta sala é uma sala para pastores, líderes que estão iniciando este processo, que desejam se envolver mais. Eu sou o pastor Fabrício, sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, trabalho no movimento discipular chamado Igrejas Multiplicadoras, e nós temos caminhado em todo o Brasil, na América Latina, falando, capacitando pastores, líderes para o processo discipular, o início do discipulado, e hoje nós temos centenas de igrejas envolvidas, líderes em todo este processo. Também sou plantador de igreja, missionário na plantação de igreja, hoje estamos na nossa 4ª plantação, pela graça de Deus, a comunidade Batista Hope, na cidade satélite do Distrito Federal, em Samambaia, ali no Distrito Federal, em Brasília, no coração do Brasil, e temos a alegria de estarmos ali, através do processo discipular, através de grupos pequenos, nesse contexto urbano, alcançando aquela comunidade. Neste nosso segundo encontro, eu gostaria de, mais uma vez, trazer alguns testemunhos. Mas antes disso, eu queria lembrar do texto de Atos capítulo 1, para lembrar de um contexto em que Jesus ressurreto, nós temos ali o encontro de Jesus com seus discípulos, minutos antes da ascensão de Jesus. Lucas narra isso de uma maneira muito preciosa, e no verso de número 6, diz que aqueles que estavam reunidos ali estavam com uma preocupação. Eles viram para Jesus e diz: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? É interessante que esta preocupação e essa expectativa de Jesus como Messias, como aquele que seria o grande libertador, aquele que seria como Moisés, aquele que seria como um Davi, que viria trazer a libertação principalmente da opressão romana, ela é presente no coração destes novos discípulos que, numa sua grande maioria, estavam vindo do contexto do judaísmo. É esta mesma expectativa que levou para casa de maneira frustrada os 2 discípulos a caminho de Emaús e Cleopas, e eles não conseguem nem sequer enxergar a Jesus, e quando Jesus conversa com eles, Cleopas chega a dizer: olha, nós esperávamos que fosse ele que iria libertar Israel. É interessante que esta expectativa de um libertador humano, Jesus vem mostrar a ele qual deveria ser o foco, a eles, qual de fato deveria ser o foco de nós como seus discípulos. Então ele responde: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então o texto diz que naquele momento Jesus foi elevado às alturas e ele nos deixou essa preciosa palavra e esta preciosa ordenança, esta missão de irmos às nações empoderados pelo Espírito Santo dele, o Consolador que está conosco hoje, para levarmos às nações o Evangelho. Eu gosto de olhar para esse texto e pensar em foco.
Uma das coisas mais importantes do processo discipular e na nossa vida como líderes, como aqueles que Deus tem permitido serem chamados para conduzir o seu povo, é entender qual o nosso foco. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas, nos envolvendo com tantas coisas, mas não estamos com o foco naquilo que o Senhor deseja. Aqueles estavam preocupados com questões de tempos, épocas, e o Senhor então chama a atenção dos seus discípulos para o foco correto. Vão, testemunhem, falem às nações. A importância do discipulado no dia a dia da igreja, ela vai ser uma questão de foco. E aí, de uma maneira muito prática, foco este que começa na vida do líder, seja ele do pastor, do missionário, daquele evangelista, do plantador de igreja, o foco precisa começar na liderança. A partir de então, isso vai transbordar no primeiro nível, que são aquelas pessoas que estão mais próximas de você, aqueles com quem você vai aprender a caminhar em discipulado, e isso vai se estender a toda a igreja, a médio e longo prazo. Um dos nossos maiores desafios da implementação, do resgate, do processo discipular na vida da igreja é aprender a lidar com o tempo. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia e um retorno aos princípios será um processo. Assim como ao longo dos anos nós fomos nos afastando do processo discipular, voltar a este processo será uma caminhada. Então eu diria a você, pastor, a você, líder que está conosco nessa trilha iniciante, que a primeira coisa que vai ser o seu maior desafio vai ser encontrar um discipulador para você. Porque às vezes nós queremos ver toda a igreja discipulada, mas nós ainda não estamos sendo discipulados. Eu tenho a alegria de ser discipulado há 9 anos, depois da jornada com o pastor Masatoshi, eu tive a alegria então de ser adotado pelo pastor Rubens Monteiro, que tem cuidado de mim, da Samara, minha esposa. Ele e a Márcia têm sido bênção na nossa vida ao longo desses anos. Ele é um amigo, ele é um professor, ele é um mestre, é alguém que eu posso abrir a minha vida, compartilhar o meu coração, presto contas a ele, de maneira em uma jornada relacional que ao longo desses anos, como ele tem me abençoado. Hoje, quando eu falo de discipulado para você e compartilho com você sobre discipulado, é porque eu tenho sido discipulado. Desde a minha adolescência, desde a minha conversão, ao longo da minha vida, isso tem feito diferença na minha jornada. Olha, se eu fosse contar aqui tantas experiências desse processo, 20 minutos não dariam. Como tem sido abençoado, como tem sido abençoador ser amado e cuidado pela vida do Rubens e pela vida da Márcia. Isso tem me permitido caminhar com inúmeros outros aqui no meu contexto da igreja local, onde Deus tem me dado a graça de prosseguir, onde o Senhor tem me dado a alegria de caminhar. E caminhar no nosso contexto de igreja e denominação com pastores que estão nesta jornada discipular. Mas eu quero dizer a você que discipulado é uma questão de foco, de prioridade, começando com você, pastor. O primeiro a ser discipulado e o primeiro a discipular. Discipular só os de dentro? Não. Gosto sempre de partilhar conosco, com você, pastor, conosco, nós, pastores, que o nosso maior desafio é romper o nosso raio de relacionamentos da igreja. Com o passar dos anos, nós só nos relacionamos com a igreja. E o nosso maior desafio é nos relacionarmos com pessoas não cristãs. Porque neste processo discipular intencional de levar outras pessoas a Jesus, nós precisamos discipular um de dentro, mas precisamos também investir a nossa vida em fazer um novo discípulo de alguém que ainda não conhece a Jesus. E às vezes nós estamos tão distantes. Christian Schwarz, em um dos seus livros, tem uma pesquisa que me chama muita atenção. Ele diz que um cristão, a partir de 15 anos de convertido, 40% deles praticamente não tem relação com mais nenhum não cristão. De uma maneira muito prática, com quem você se relaciona? O nosso processo discipular na prática vai ser fruto também de uma intencionalidade relacional. Nós vamos ter que ir em direção daquele que não conhece a Cristo e daquele que está conosco caminhando para levá-lo à compreensão e à maturidade discipular para que ele multiplique este processo com outros.
Então, volto a dizer, tudo começa com o foco correto e a intencionalidade em fazer discípulos. Algumas igrejas Brasil afora têm feito isso de maneira muito preciosa. E eu quero partilhar com você mais um testemunho, o testemunho do Ricardo. Ricardo é um chaveiro que sai para trabalhar todos os dias. Porque às vezes a gente acha que discipulado é coisa somente para pastores, é coisa somente para missionários, para líderes. Não. Conheça a história do Ricardo e você vai ver como o processo discipular, um grupo menor, um grupo pequeno, faz diferença na vida de uma pessoa e como ela pode ser usada por Deus no seu dia a dia para fazer a diferença na vida das pessoas. Sou o Ricardo Máximo, morador de Imperatriz do Maranhão, sou chaveiro profissional aqui da nossa região e sou um líder multiplicador. O meu dia a dia é simples e normal como de qualquer outra pessoa. Eu acordo de manhã, faço o culto doméstico em casa e as crianças vão para as aulas e eu venho para o meu serviço. Sempre no foco de falar de Jesus para alguma pessoa. Toda vez que quando eu vou a uma casa, a uma loja, a um escritório, eu tento me encaixar na vida daquelas pessoas e transmitir aquilo que Jesus está fazendo em minha vida. Que transformação que Jesus pode fazer em nossas vidas. Aí eu dou o meu testemunho, que eu vivia no mundo das trevas e agora eu ando na luz. E as pessoas começam a querer saber mais desse Jesus. E aí eu convido elas para o pequeno grupo, que lá nós vamos estar orando, vamos estar louvando e vamos estar lendo a palavra. E lá a pessoa fica encantada, porque o PGM lá é onde transmite a palavra de Deus naturalmente. Minha história no evangelismo começou através do Ricardo. Eu queria resgatar alguns amigos meus que era do tempo da minha cachaçada, do tempo da bebedeira, onde eu vivia pelo mundo aí afora. Chamei o Hélio um dia para participar do meu pequeno grupo e nunca dava certo dele ir. Conversando com ele, levei meu filho para brincar lá com, ele, com os filhos dele, né? E aí quando meu menino veio, eu tive uma surpresa, que ele gostou demais desse PG, aí me chamou. E nós oramos pela vida do Hélio. E com semanas depois o Hélio foi para o nosso PGM. E lá o Hélio ele foi impactado e ele começou a gostar. Comecei a ter um estudo com o Ricardo, nós estudava meio-dia, à noite. E aí o Hélio começou a ir para o PG e ir para a nossa igreja, ir para o PG e ir para a nossa igreja. Aí certo dia ele disse que não aguentou mais, de tanto o Espírito Santo falar com ele, que era para ele entregar a vida dele a Deus. E hoje ele está aí, gente, ganhando almas para Jesus. Está fazendo o RD. Aquilo que eu fiz com o Hélio está fazendo com outras pessoas. Lendo a palavra de Deus, orando pela vida deles e arrastando essa multidão para o céu. Eu estou tirando agora, meus irmãos, o meu tempo de atividade física para falar de Jesus às pessoas. Eu tenho um grupo de corredores que o nome é Bora Correr. E nesse grupo, meus irmãos, quando eu tenho a oportunidade, lá a gente tem um momento. É o momento que a gente fala, a gente lê a Bíblia e a gente ora ao Senhor, agradecendo pelaquela atividade, agradecendo pela vida daquelas pessoas que estão ali ao redor da gente. E lá muitas pessoas estão sendo impactadas com a palavra de Deus. Aí muita gente fica dizendo, mas não tem como eu falar de Jesus. Tem sim como a gente falar de Jesus. Tem como a gente falar aqui, como eu estou falando aqui na minha loja, para cada cliente que entra. O Senhor Jesus disse que está preparando um lugar para nós. E na segunda vez que Ele vier, meus irmãos, Ele quer levar a sua igreja. Não fique parado na sua casa, não fique parado no seu trabalho, não fique parado até nas academias que você vai, nas atividades que você vai, nas suas caminhadas e nas suas corridas. Porque nós não podemos perder tempo, porque Jesus está perto, Ele está voltando. E aí, viu um pouquinho da história do Ricardo? Nosso coração fica aquecido, né? Com estas histórias, pastor Marinho. Nosso coração, olha que vontade, a gente já fica ansioso para sair daqui e começar a ligar para alguém, investir a nossa vida em alguém. Quero ainda te contar uma outra história, a história da Kelma. Kelma é uma menina muito preciosa. Nós trabalhamos também com alcance de comunidades ribeirinhas na Amazônia,
onde nós temos ali o quinto povo menos alcançado do Brasil. São milhares de comunidades ribeirinhas ainda não alcançadas. E muitas destas comunidades, elas estão no contexto indígena, onde eu e você não podemos entrar. Mas quando alguém daquela comunidade é alcançado, discipulado, num outro contexto, ele volta para a sua comunidade e ele faz diferença. Eu queria que você conhecesse um pouco a história da Kelma. Ela faz parte de um projeto chamado Radical Amazonas. Vai ter uma pequena introdução falando desse projeto para você entender o todo. E você vai ver a diferença do discipulado na prática, também no contexto de uma comunidade ribeirinha. A prática discipular num outro contexto. Conheça a história da Kelma. Eu me chamo Kelma, tenho 22 anos e faço parte do projeto Radical Amazônia. O Projeto Amazônia é um projeto de plantação de igreja. Hoje nós estamos com cerca de 75 missionários radicais, plantadores de igreja. E é onde nós temos levantado líderes autóctones. Nós temos um caso onde nós temos missionária que saiu de uma comunidade indígena, veio para Manaus, ela pôde ali ser treinada, plantou igreja, em Campinas do Norte, e hoje, após 2 anos, ela retorna para a sua comunidade, a comunidade de Marajaí, onde eu e você não podemos entrar, mas ela, como uma líder da terra, uma autóctone, ela está dentro da sua comunidade, plantando igreja, vivendo relacionamento com essas pessoas. Eu retornei para minha comunidade, Marajaí, e tem sido um trabalho desafiador. Ainda uma grande resistência do líder da comunidade Tuxaua, porque ele não gosta de crentes, eles não gostam de evangélicos. Então tem sido um desafio muito grande para mim, principalmente, trabalhar como missionária naquele lugar. As nossas comunidades ribeirinhas, dentre os menos alcançados, estão no 5º lugar. E essas comunidades, nós temos comunidades de 100, 150, 1000 pessoas, e pessoas muitas vezes que estão isoladas, precisando da graça e do amor de Jesus Cristo. E os nossos missionários têm alcançado essas comunidades. Tudo que nós temos visto sobre igreja multiplicadora, sobre relacionamento discipulador e sobre o PGM, isso tem sido relevante nos campos missionários. Uma das experiências maravilhosas que eu tive quando estive em Campinas foi conhecer a Dani. Nós íamos para a roça com Dani, a gente ia fazer farinha, ia pescar. E através da nossa amizade, dessa aproximação com ela, através do relacionamento, que depois desse relacionamento nós começamos a discipular a Dani. E num desses PGMs, Dani aceitou a Cristo, porque Dani não era convertida a ele. E pra gente isso foi maravilhoso e foi abençoador. E nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar vidas que são preciosas para o Senhor, mas que estão no isolamento, precisando ser alcançadas por Cristo. E o meu desejo é que muitas pessoas conheçam a Cristo, e eu tenho dedicado o meu tempo e a minha vida para que isso aconteça um dia. Eu creio que o Senhor fará o seu melhor naquele lugar, e que, se for da vontade de Deus, o líder da comunidade vai se converter também, e eu espero que isso aconteça. Olha, eu quero te dizer que esse vídeo foi gravado há algum tempo atrás. Nós temos gravado estas histórias para aquecer coração de pastores e líderes, testemunhos, né? E eu queria te dizer que esse Tuxaua, ele se converteu. Ele conheceu a Jesus como Senhor e como Salvador. E agora, aquele homem que antes perseguia a Kelma, aquele homem que antes era contra o Evangelho, agora ele abriu as portas de toda a comunidade, e nada acontece ali sem que o Evangelho seja pregado. É isso que o processo discipular faz. Ele muda. O poder do Senhor Jesus, quando vidas são discipuladas, Ele vai mudando uma comunidade inteira. E eu creio que Deus vai mudar, o Senhor vai mudar aquela comunidade inteira, vidas sendo discipuladas. Ele pode fazer isso com o seu bairro, Ele pode fazer isso com a sua cidade, Ele pode fazer isso com a sua igreja. Mas é uma questão de foco. Nós vamos agora para um bate-papo, e nesse bate-papo nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre as coisas mais práticas. Mas eu diria a você que o primeiro passo é foco e intencionalidade.
Que Deus abençoe, como é bom estarmos juntos aqui, na Conferência de Igrejas que intencionalmente fazem discípulos. E nesta trilha, para você que está aqui, desejoso, animado em começar esse processo na sua igreja. Deus te abençoe.